poucas. O lado bom disso é que nós estamos sentados e refletindo e pensando o Brasil. O Brasil se faz com os brasileiros, né? Então, acho que a ordem das falas, né, da professora Marilinda, acho que não sei se é professora, e da Graziella, uma fazendo questões de diretrizes mais gerais do que qual o significado dessa reforma da Previdência, da Emenda Constitucional número 6, né? E a Graziella colocando mais pontos específicos da proposta. O que eu vou tratar? Eu vou tratar de um aspecto, né, que é o que os países hoje desenvolvidos, quais as medidas de políticas que eles adotaram para garantir o estado de bem-estar social, né? Pegar a Europa, os países desenvolvidos, que criaram seu estado de bem-estar social no pós-guerra, né? Que tipo de política, especialmente a política tributária progressiva, para garantir, para que os idosos lá sintam-se felizes por chegar aos 86 anos e não serem penalizados pela sociedade. Não só a Europa, como os Estados Unidos, né? Ontem mesmo, na aula de História do Pensamento Econômico, nós estávamos olhando o tamanho da concentração de renda nos Estados Unidos no início do século XX e a implementação do estado de bem-estar social a partir da crise de 30 com o Roosevelt e a reforma tributária progressiva implementada lá, e olhar um pouco para o Brasil. Então, eu queria dizer já de antemão que existe um grupo de pessoas no Brasil, por isso que eu trouxe o livro, que é um livro literalmente de peso, chamado Reforma Tributária Necessária para o Brasil, Diagnósticos e Premissas. Esse trabalho está sendo feito há alguns anos, ele já foi, não sei se vocês já ouviram falar, está sendo bastante divulgado, discutido, porque não só a reforma da Previdência está no parlamento e se ela é necessária ou não, eu até acho que ela é necessária, mas não é essa proposta que está aí. E também o tema da reforma tributária, porque de fato o Brasil, desde 1907, tem um livro chamado do Manuel Bonfim, América Latina, e em 1907 ele diz que agora, depois da Constituição Republicana de 1891, o desafio do Brasil era aumentar os impostos, reduzir os impostos indiretos no Brasil, que naquele momento representava 77% de cada R$100 arrecadados. Pois bem, eu devo dizer para vocês que isso não mudou. O Brasil segue com o mesmo sistema tributário regressivo, onde quem ganha mais paga proporcionalmente menos. Na sequência tem esse livro. Você sabe que qualquer política pública, ela tem que primeiro fazer um diagnóstico e depois quais são as propostas. São 2 livros, eles estão disponíveis em meio eletrônico, que eu já vou, nos próprios slides disponibilizados vai estar o link para vocês acessarem. Então eu quero falar, agora eu já me perdi aqui com o meu controle, então eu quero falar um pouco isso, né? O tema da reforma tributária e a reforma da Previdência, me parece que a Previdência foi um tanto quanto bem explanado, obviamente que tem detalhes ainda, mas nós não vamos esgotar isso numa tarde. Então eu queria falar um pouco assim, as razões para as reformas da Previdência, qual que é o estado de bem-estar que nós definimos na Constituição de 1988 e o que isso significa, né? Assim como a sociedade definiu a Declaração dos Direitos Humanos, em que contexto, o que são direitos, qual o significado de ter direito à saúde? Nós estamos dentro de um hospital de clínicas. Em que contexto histórico foi definido isso? E Estado e políticas públicas, quem financia, como, por fim, entrar na proposta de reforma tributária solidária, que é essa proposta, se de fato o objetivo daqueles que estão fazendo a gestão do Estado é com o déficit público, e não é, o objetivo é reduzir o tamanho do Estado, infelizmente essa é a minha interpretação, se o objetivo é de fato ampliar a arrecadação, porque a maneira encontrada para equacionar o desequilíbrio, que se aprofunda a partir da crise de 2016, não é através da reforma tributária que está sendo, reforma previdenciária que está sendo proposta, porque ela de fato
ela vai aprofundar a crise, inclusive tem um custo altíssimo de implementação da reforma previdenciária, que, como muito bem disse a Marilina, os jovens não vão pagar a previdência, mas todos nós que estamos aqui nessa plateia já contribuímos, eu já contribuí há alguns bons anos, e eu pretendo me aposentar e receber a minha aposentadoria, quer tenha ou não caixa no Tesouro do Estado brasileiro, porque eu contribuí. E para isso nós vamos ter que garantir o financiamento, né? A menos que nós tenhamos como proposta colocar os idosos no paredão e resolver tudo de uma vez só. Eu tenho dito isso brincando, mas quando a gente olha para a função de Estado, olhando exclusivamente com a visão contábil de déficit e receita, me parece um pouco isso que está sendo dito. E é óbvio que para financiar os gastos públicos é preciso ter receita e é preciso saber quem paga as receitas públicas, da onde vêm os recursos públicos. Depois algumas reflexões que provavelmente vão ficar para as perguntas, né? Então, a primeira questão: qual o principal argumento usado pelos defensores da reforma da Previdência? Déficit. Se a gente olhar os dados logo na sequência, vocês vão ver que a despesa com a Seguridade Social, saúde, assistência e previdência, ela cresce, né? E é natural, e ela vai crescer mais, porque nós estamos felizmente vivendo mais, assim como os países desenvolvidos conquistaram isso. E a despesa, a arrecadação, a receita, né? A receita cai e a despesa da Seguridade Social cresce, logo nós vamos ter um déficit considerando esses dois aspectos, mas prestem bem atenção no que eu vou falar agora, porque além de técnico, tem um debate que é político. Né? Política se faz todos os dias, em todo momento, em toda hora. Okay? Inclusive em sala de aula e aqui. Quem diz o contrário, o que falta é voltar e sentar um pouco na universidade. Então, sem nenhuma, né, até com bastante humildade digo isso. Se nós considerarmos que está previsto no artigo 195 da Constituição Federal de 1988, não há déficit no orçamento da Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência. Por que não há déficit, apesar de eu mostrar esse dado para vocês? Olha, diz receitas e despesas da Seguridade Social, 2005 a 2018, a linha vermelha são as despesas e a azul são as receitas. E está visível ali que a partir de 2016, a linha vermelha, que é a despesa, é a maior, cresce mais, né? A despesa cresce mais do que a receita. É ali a crise econômica que se aprofunda, né? E, portanto, quando cai o nível de atividade econômica, vai cair a arrecadação do Estado brasileiro, seja qualquer outro tributo, porque tem um arrefecimento, uma queda no consumo agregado e assim por diante. Voltando um pouquinho agora, então, a gente vai ver o que diz o artigo 195. Eu não sou advogada, né? Eu tenho duas advogadas na mesa, eu até tenho um pouco de medo de advogada, mas enfim. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições. Quando fala das seguintes contribuições, que é o próximo slide, são as contribuições tributárias sobre as quais a União tem competência. Vai financiar o orçamento da Seguridade Social da União. Não estão aí as receitas dos estados e dos municípios. Claro que os estados e os municípios têm as suas previdências próprias, mas parte, né, do financiamento da saúde em Porto Alegre é feito pelo município de Porto Alegre, além dos recursos do SUS e assim por diante. Então, cuidado, né? Quando a gente olha aquele dado e diz, olha, tem déficit, precisa equacionar. Não, tem déficit porque eu estou considerando só o orçamento da União, mas a Constituição brasileira diz que a saúde, assistência e a previdência, né, eu estou colocando os três, devem ser financiados por todas as esferas, né, e por aquelas contribuições que estão aí. Então, o debate aqui é político, isso aqui é só o orçamento. Está faltando a contribuição, porque aqui tem despesa de saúde, assistência e previdência. O Hospital de Clínicas está aqui. Mas não está a receita do município de Porto Alegre, que ela destina a despesas de saúde. Ok? Então, é importante esse dado. A mesma coisa, né, como é importante o Estado
se preocupar. Quando eu falo que Estado, não estou falando de governos, né, que são questões, são conceitos diferentes. Se preocupar, né, todos os estudos de economia, independente de qual a visão, se é uma visão do Estado mínimo ou não, ele vai definir uma das funções do Estado é a função de garantir estabilidade de preços e geração de emprego, do mais liberal ao menos liberal e assim por diante. E isso significa dizer que o Estado ele tem como função primordial para garantir o nível de atividade econômica e promover crescimento econômico. Obviamente que alguns entendem qual é a política A ou B que vai trazer resultados diferentes ou iguais. A gente, enfim, pode tratar um pouco disso depois. Então, isso aqui é a escolha da política econômica que vai resultar numa queda de arrecadação tributária. Eu deixei para vocês, eu vou deixar esse slide aqui, e lá em cima tem ver fonte de receita do orçamento da Seguridade Social. Esse aí é o dado publicado em novembro de 2018. Cliquem aí, vai aparecer um estudo de 50 páginas com várias tabelas muito interessantes e com informações desde assim abertas em unidades monetárias, em reais, quanto pesa a contribuição do sistema S, o quanto que se arrecada de ITR, só tributos, ok? Para a gente ver. Então, a receita, para dizer que tem déficit, a receita é apenas do regime geral? Não. A Constituição não fala do regime geral, a Constituição brasileira que nós aprovamos em 88 fala de Seguridade Social, são 3 orçamentos. Ok? Também não fala do RPPS. Se nós considerarmos que é só o regime geral e só a Previdência, nós estamos falando em partição simples, o Estado brasileiro no passado arrecadou muito mais do que gastava em Seguridade Social, mesmo antes de 88, quando não tinha esse conceito, mas na Previdência, desde a Lei Eloy Chaves no início do século XX. E, portanto, ele não armazenou esse recurso. E gastou na Itaipu, na Transamazônica. Bom, então, se hoje está faltando, é hora do Estado repor. Ok? Outra questão, quais são as outras receitas que devem financiar a Previdência, Saúde e Assistência? As receitas da União, dos Estados, dos municípios, está dito no artigo 95, eu não inventei. Qual o peso da receita do orçamento da SS, Seguridade Social, no orçamento total? Aqui eu estou falando do peso da receita, vocês abram lá, de cada R$100 que o Estado brasileiro arrecada, Estado, União, Estados e municípios. R$35 é o orçamento da Seguridade Social. É maior que os orçamentos de todos os estados subnacionais juntos, que representa 25%. É maior que todos os municípios brasileiros, que representa 5, 6%. Ok? Então, ele tem um peso político. Precisamos botar a mão nesse orçamento. Se é o maior orçamento e eu tenho uma concepção de que eu preciso reduzir o tamanho do Estado, eu preciso de Estado mínimo, tem que mexer nesse orçamento. Agora, a minha discussão é política. Economia sem política não existe. Qual o significado político disso que eu já fui falando? Por que ele cresce e ele vai crescer mais, o orçamento da Seguridade Social? Bom, a não ser que vocês queiram morrer na sarjeta, me parece que não. O que é o estado de bem-estar social? É garantir que numa sociedade nossa chamada Brasil, quando, nos momentos de maior fragilidade humana, na infância, se nós enxergamos uma criança jogada na rua, nós nos comovemos e queremos que o Estado tenha políticas públicas para isso. Na doença, se eu fico doente, tenho câncer, eu vou procurar o hospital de clínicas, que é gratuito, ou seja, eu preciso do Estado na infância, na doença e na velhice. Estado solidário foi criado no Brasil e em todos os países do mundo para atender os momentos de maior fragilidade humana. Ok? É esse Estado que nós queremos? Ou é esse Estado ou não? É isso que a sociedade brasileira precisa discutir, por isso que eu achei importante que a gente esteja aqui hoje e definir se, bom, se ela não quer isso, é uma escolha. Ok? Então, ela vai crescer, ele vai crescer aí o orçamento, porque a expectativa de vida, felizmente, está crescendo, significa que há uma melhoria nas condições de vida no mundo, no planeta e no Brasil também, e essa questão da mudança do padrão populacional, e tem um outro aspecto, por isso que na reforma da proposta tributária essa aí se leva em consideração.
tem uma mudança no padrão da força de trabalho. Há uma mudança estrutural, tem transformações produtivas importantes no Brasil e no mundo que faz com que, né, hoje os jovens que saem da universidade e entram no mercado de trabalho não eram como nós, né, não sei se tem gente aqui mais ou menos, acho que tem alguns mais jovens, que entrávamos no mercado de trabalho via concurso público ou carteira de trabalho que já contribuía com o INSS. Hoje são as startups, são aqueles trabalhos, né, por menor tempo. Há uma queda na arrecadação, e esse não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno, né, da quarta revolução industrial e é um fenômeno mundial. Vai cair a arrecadação nos estados de bem-estar social, então é preciso garantir e discutir e responder aquela pergunta que eu fiz antes. Um tema, né, que ninguém fala no debate da reforma da Previdência é qual o custo de transição. O que significa o custo de transição? Se a reforma for aprovada hoje, os jovens deixarão de pagar o regime geral. Né? Por quê? Porque as empresas, aí me corrigem, elas têm a escolha de contratar pela capitalização ou regime simples. E, obviamente, pela regime simples, ela tem a contribuição patronal e capitalização não tem. Então, ela vai optar pela capitalização e, portanto, a arrecadação do Estado brasileiro no orçamento da Seguridade Social vai cair brutalmente. E ela vai cair e nós todos estaremos aposentados, queremos a nossa aposentadoria, certo? Então, tem um custo maior. Alguém vai ter que financiar esse Estado de bem-estar social. E aí, o que eu vou falar da reforma tributária progressiva é dizer mesmo dos países desenvolvidos quem financiou isso. E o custo estimado é de 9 trilhões de reais. No Chile, eu fui semana passada para Curitiba, tinha um chileno falando da reforma da Previdência lá. O custo de transição entre o regime de partição simples, o nosso INSS, o nosso regime geral, para a nova Previdência, que é a capitalização, no Chile foi 136% do PIB. No Brasil, 9 trilhões de reais é o custo de transição, é que nós vamos perder. E o Estado brasileiro terá de buscar fonte para financiar. Provavelmente todos nós estaremos aposentados e a arrecadação vai cair ainda mais. Tem um site aí para vocês buscarem, acessarem e olhar os dados. Então, vamos supor que o objetivo seja melhorar o perfil das contas públicas no Brasil para, como dizem, depois o Estado poder ampliar as políticas de saúde, educação e segurança e assim por diante. Não é verdade. Não há como ampliar política de segurança, de saúde e educação no Brasil com um parlamento que aprovou a emenda constitucional 95, a menos que essa seja revogada. A emenda constitucional 95, você sabe, ela congelou os gastos por 20 anos e os remédios, todos os serviços, vamos falar dos remédios, estamos vendo no hospital de clínicas, o gasto vai ser, no máximo, reajustado pela inflação. Você sabe que os remédios são importados e o preço, o mercado oligopólico, e o preço dos remédios não vai obedecer à inflação interna do Brasil. Então, nós seremos, em 2036, 30 milhões a mais de brasileiros. E brasileiros mais velhos. E velho desculpa usar o termo, se gasta mais com velho do que com criança. Então, como é que nós vamos ter mais população, mais idosa, menos recursos, porque mesmo se a economia crescer, porque o gasto não está vinculado ao PIB, ele está vinculado à inflação, né? E nós teremos menos recursos públicos para saúde, educação e assim por diante. Então, há uma contradição nesse debate. Também sobre a questão dos gastos públicos, e aqui eu já vou falar uma outra questão. Nós ouvimos muitos mitos, né, sobre tributação, sobre gasto público. E quando eu ouço que a dona de casa, que o governo tem que fazer igual a dona de casa, eu tenho vontade de mandar fechar todos os custos de economia do país. Ok? Porque vocês conhecem alguma dona de casa que faz política cambial? Vocês conhecem uma dona de casa que faz política monetária? Grande parte da dívida pública é fruto da política macroeconômica. Quando os Estados Unidos elevou a taxa de juros lá nos anos 70, a nossa dívida externa implodiu. Nós não gastamos mais aqui. Quando o governo federal eleva a taxa Selic, os economistas lá que, né, são bombardeados e com razão, quase sempre com razão,
Quando eleva a taxa Selic porque quer combater a inflação, nem entrei na reforma tributária ainda, mas eu vou falar em 3 frases. O que acontece? Pode congelar os gastos, mas tem um gasto que vai crescer, que são os juros. E aí o orçamento vai ficar desequilibrado. Nós entramos na lei de responsabilidade fiscal e assim por diante. Então, não dá para comparar orçamento público com o orçamento da dona de casa. A dona de casa gasta o que arrecada. O Estado arrecada o que gasta. Quanto mais restrição de gasto público, mais a crise se aprofunda. Nós já estamos aí com a emenda constitucional de 2016, que nós estamos vendo o que está acontecendo, e se a reforma for aprovada, nós vamos aprofundar a crise e não sair da crise. Por que o ministro da Economia diz isso? Porque há um segmento, em um outro debate se fala em economia, que é perda de autonomia dos estados nacionais, não é só o Estado brasileiro, há outros estados. Eu vou dar um exemplo bem banal. O Brasil, para fazer um combate a um determinado crime tecnológico, ele teve que pedir autorização do garoto, aquele lá do Google. Mas isso, quem é que manda nesse país aqui? Somos nós ou é uma grande empresa? Então, esse não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno internacional. E o que vai acontecer, né, diante desse cenário de perda de capacidade dos Estados nacionais de promover crescimento econômico? E por que o ministro diz isso? Porque há um grupo, previdência privada significa ativar enormemente um setor que vende previdência privada. E eu já quero desde já sugerir que vocês assistam um filme chamado Trabalho Interno, que mostra a crise de 2008 nos Estados Unidos e como os fundos de previdência privada do Mississippi e outra região viraram pó, ok? Depois eu vou falar da coisa de como é que a gente faz, né? Coloca os ovos em mais de um cesto, não em apenas um cesto. E voltar aqui e dizer que tem um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica, do Gobetti, que é um economista, e ele vai dizer o seguinte, vai perguntar o seguinte: o efeito multiplicador de um gasto, né? O grande empresário gastou R$1 milhão numa obra, numa nova planta. Esse 1 milhão ele vai se multiplicar em 6 milhões, porque ele vai contratar trabalhadores, os trabalhadores vão gastar mais, vão comprar casa nova, um carro, e esse tudo chama-se efeito multiplicador. E ele fez esse estudo para o Brasil. E aí ele queria saber, no Brasil, quando nós estamos subindo, ou seja, a economia está ascendente, quando nós estamos no boom, quase taxa de desemprego natural, como nós estávamos em 2014. O Brasil tinha taxa de desemprego natural em 2014, 4%. Okay? E o que acontece com esse gasto quando nós estamos no fundo do buraco? Como hoje, mas a gente vai se aprofundar ainda mais antes de chegarmos no fim do túnel. O que acontece? É mais importante ampliar o gasto público quando a economia está em crise do que quando ela está no auge. E nós estamos fazendo a medida, nós estamos fazendo o seguinte, estamos dentro do hospital, o paciente está morrendo e nós estamos aumentando a dosagem do mesmo remédio. É isso que está sendo feito em economia hoje, na minha avaliação. Então, o objetivo não é reduzir a crise, aliás, pode até ser a visão que ele tem, mas o objetivo não é equilibrar as contas públicas, quase que eu me desequilibro aqui, mas o objetivo é reduzir o tamanho do Estado. Então, qual é a alternativa, né? Reforma tributária solidária, a gente poderia falar de crescimento econômico e PIB e outras coisas tais, mas eu acho que eu tenho quantos minutos? 3 minutos. O que é a reforma, então, em 3 minutos? O que é a proposta da reforma tributária solidária? Comparar a tributação que vigora no Brasil hoje, que muitos dizem que o Brasil tem a carga tributária mais alta do mundo, e eu tenho alguns dados para mostrar para vocês. Mas antes de mostrar esses dados, por que é importante falar em tributação? Veja, tem um estudo do Fundo Monetário Internacional que ele diz o seguinte: nos países ricos, nos países mais desenvolvidos, os países lá da OCDE, depois que o Estado interveio, depois da política fiscal, o que é a política fiscal? Gasto público e tributação, a redução das desigualdades, que é o índice de Gini, se reduz 18 pontos percentuais. Da mesma maneira, na América Latina, um estudo da CEPAL,
a política fiscal, ou seja, como que o Estado, depois que ele fez a política de gasto e tributação, ele reduziu ou ampliou as desigualdades no país, medida por esse índice, que é um índice medido em todas as economias mundiais. Na América Latina, diminui 9 pontos e no Brasil, 16 pontos. E qual é as políticas que promoveram redução de desigualdades ou a redução do índice de Gini nesse estudo da CEPAL? Em primeiro lugar foi o gasto em educação e em segundo lugar, gasto com saúde. Portanto, com a emenda constitucional 95, e os dados já estão mostrando, há um aumento brutal da desigualdade no Brasil e vai aumentar mais. Não é a tributação progressiva que reduz o índice de Gini no Brasil, pelo contrário, a tributação no Brasil é concentradora de renda. E se nós não temos mais capacidade do Estado seguir ampliando e financiando as políticas públicas, nós temos que fazer o que fizeram os países desenvolvidos, reforma tributária progressiva, que é o que fez a Europa no pós-guerra. Alguém aqui assistiu a palestra do Piketty, do Araújo Viana, quando ele está falando do livro Capital e a concentração de 1% mais rico do mundo? Não sei se alguém assistiu, mas ele diz o seguinte: só foi possível implementar tributação progressiva dos ricos pagarem proporcionalmente mais na Europa, num pós-guerra, onde havia o risco de os mais ricos virem a sua riqueza virar pó. Então, antes de virar pó, vamos distribuir. Nos Estados Unidos foi nos anos 30. Então, o que é que nós vemos aqui? É um dado muito rápido, o índice de Gini de desigualdade no Brasil em 2009, que é o índice de Gini, ele varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, menos desigual. Seria 0 se todos tivessem a mesma renda, não é isso que nós estamos defendendo, as rendas elas devem ser desiguais, porém não com tanta diferença. E 1 quando há uma concentração de renda apenas numa única pessoa. A Suécia tem um 0,30, e o Brasil hoje está em alguma coisa entre 0,55, 50 e assim por diante. Esse dado é de 2009. Nosso índice de Gini em 2009 era 0,63, bruto, antes da intervenção do Estado, cobrando a tributação dos brasileiros e depois devolvendo, né? Em 2017, o Estado brasileiro arrecadou 2,1 trilhões de reais, que é os nossos 32%, que é a carga tributária. Ele arrecadou de quem? Ele devolveu para quem? Na forma do quê? E como isso impactou na redução ou no aumento da desigualdade no Brasil. Então, esses dados são de 2009, e o que nós observamos? Que, logo depois, quando o Estado intervém pagando as aposentadorias, pensões e etc., o nosso índice de Gini diminui de 0,63 para 0,58. Quando o Estado cobra tributos, mas aí os impostos diretos, aqueles que incidem sobre renda, imposto de renda, IPTU, ITBI, ITCD, ITR, o nosso índice de Gini diminui mais um pouquinho, ou seja, melhora a distribuição, fica menos desigual. No entanto, quando o Estado brasileiro cobra impostos indiretos, aqueles sobre consumo, que é o invisível que nós mais pagamos, né? A gente diz, olha, eu quero fazer compras em Miami, saiba que nos Estados Unidos a tributação sobre propriedade depois eu vou mostrar os dados, mas é 3 vezes mais do que no Brasil, imposto de renda também vou mostrar, para poder baixar os impostos indiretos. Na Europa também é assim, é essa a nossa proposta. E aí, quando cobra os impostos indiretos, o nosso índice de Gini ele aumenta a desigualdade. Por quê? Porque o contribuinte brasileiro que tem uma renda de até 2 salários mínimos, ele destina mais ou menos metade da sua renda para impostos. Ele trabalha 6 meses, não é 3. 3 é a média. A média, se eu colocar o indivíduo com os pés no forno de micro-ondas e a cabeça no congelador, em média ele sobrevive. 50 graus dá para sobreviver. Mas na prática mata o indivíduo. Então, carga tributária é média. E depois que nós fizemos o pagamento, depois que o Estado intervém via políticas de saúde e educação, o índice de Gini diminui para 0,49. Então, nós estamos falando de tributação olhando a experiência internacional, olhando a mudança na matriz, no padrão populacional brasileiro, né, que o nosso envelhecimento ele vai ocorrer um pouco mais tarde do que nos países europeus, e olhando esse tema de
capacidade ou não do Estado brasileiro financiar o nosso orçamento da Seguridade Social, o Estado de Bem-Estar Social, que foi aprovado e que a sociedade se reuniu, custou vidas para aprovar aquele orçamento, o Estado de Bem-Estar Social, na Constituição de 1988. Eu trouxe só um gráfico, mas eu queria que vocês olhassem aí. México, Brasil, Reino Unido, França, Japão e Estados Unidos. No Brasil e no México, o que nós temos de comum? A faixa laranja é a tributação que incide sobre consumo, o ICMS, o ISS, aqueles impostos que nós não enxergamos e que estão nas mercadorias e serviços que nós compramos. Vejam, praticamente metade do que nos países em desenvolvimento, metade são impostos que incidem sobre consumo. O indireto, injusto, que não leva em consideração a capacidade de pagamento do contribuinte, porque quando eu vou lá no supermercado e tenho uma renda de 1.000 e a minha... tempo esgotado, tem que ganhar cartão vermelho. E ela recebe 1.000, se nós 10.000 e nós duas compramos o mesmo quilo de feijão, nesse quilo de feijão, ou uma cesta com vários quilos de feijão, nessa cesta tem R$100 de impostos, nós compramos a mesma cesta, R$100 em 1.000 é 10%. E ela está pagando quanto da sua renda? 1%. Eu ganho muito menos, 10 vezes menos, e estou pagando proporcionalmente 10 vezes mais. Então, mais 5 minutinhos, depois eu deixo para as perguntas. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Qual é a maior parte lá? De cada R$100 que o Estado norte-americano arrecada, 49 incide sobre renda, imposto de renda. Depois, em segundo lugar, 25%, Seguridade Social. Olha o Japão, 37% de Seguridade Social, a França 36%, o Brasil é 25%, e tem a gente que acha que a Constituição de 88, criou um Estado, mas não criou a fonte de receita, criou. O Brasil é rico, é a 10ª economia do mundo, só que nós estamos o 10º desigual de trás para diante. E eu já vou responder por que distribuir do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, talvez não dê na resposta. Então, o que nós enxergamos nos países? Reino Unido, França, Japão e Estados Unidos. A maior parte do que esses países arrecadam são impostos que incidem sobre propriedade e renda. Os Estados Unidos, de cada R$100 que ele arrecada, 11 incide sobre propriedade. IPTU, ITCD e ITR. No Brasil é 4. Lá é 3 vezes mais o IPTU. E me parece que é um país comunista. Acho que sim, né? Porque cobrar tanto sobre propriedade e renda. Né? Então, essa é uma característica dos países desenvolvidos e em oposição, que é o Brasil, Argentina e outros países assim por diante. Eu ia falar mais dados, mas não dá, e eu acho que eu vou ter que terminar. Qual que é a proposta? Os dados mais atualizados do Brasil. Eu ia mostrar os dados da carga tributária por renda, ou seja, e um pouco aqui, o Brasil tem a carga tributária mais alta do mundo? Não. Mais alta do mundo é a Dinamarca, com 46%, o Brasil é 32%. Ah, mas a Dinamarca tem saúde, educação para todo mundo e assim por diante. Então, nós vamos ver quanto, ou o Reino Unido, né, que está aí o Reino Unido, está separado, 32,5%. É muito bom usar o Reino Unido, porque tem uma carga, obrigada. O que eu faço? Obrigada. Vamos pegar o Reino Unido, né? Eu preciso responder essa pergunta, desculpa, tá? Então, o Brasil não tem a carga tributária mais alta do mundo, olha só, os países desenvolvidos têm uma carga tributária muito maior, mas aí vocês já pensaram que lá tem tudo e aqui não tem, então já estou respondendo para vocês dizendo, o Brasil tem uma carga tributária similar à do Reino Unido. Reino Unido 32,5%, Brasil 32,1%. Só que é sobre renda, é uma maravilha pagar imposto de renda no Brasil. Pessoal, tem um empresário aí que teve o seu sigilo fiscal quebrado, e aí nós fomos lá e olhamos a renda dele. Pessoa física, não da empresa dele. R$105 milhões no ano. Mas ele tinha sobre 103 milhões isento, porque 103 milhões era renda de vinda de lucros e dividendos, ele vive de ações. E a lei brasileira, só o Brasil e a Estônia fazem isso. Há 10 anos atrás, todo mundo dizia que era bitributação. Felizmente, agora quem diz isso tem um pouco de vergonha.
e assim a gente vai derrubando os mitos. Então, ele pagou um imposto de rendas sobre 2 milhões, que tem um valor X, divide pelo 105, ele pagou 0,3 de imposto de renda. E o meu desafio é que vocês vão para casa hoje, peguem o imposto de renda do ano passado, total de imposto pago, se vocês tiverem instituição, vocês diminuam, se pagaram mais, some, e dividem sobre a renda. Se vocês pagaram alguma coisa, 10, 8, 7% de alíquota média. Esse indivíduo que ganha mais de 340 mil por mês, sei lá, dividam 105 milhões, que é a faixa máxima, ele pagou 0,3%. É justo isso? Não, se ele vivesse nos países desenvolvidos, isso não aconteceria. Ok? Então, veja como é o Brasil, naqueles mesmos países. Olha a Dinamarca lá, vai pagar imposto de renda na Dinamarca. Para isso a gente precisa diminuir, para aumentar, isso aqui é folha de pagamento. Propriedade, Dinamarca é 4 vezes mais. 1,4 lá, 4,5 e assim por diante. Ou vão pegar. Agora nós somos campeões. Tributação sobre o consumo, campos de incidência. Nós só perdemos para a Hungria. Okay? Então, de fato, é uma reforma tributária que faça essa inversão, redução de impostos sobre consumo e redução de impostos, e aumento de impostos sobre renda e propriedade, para que aumente a arrecadação. Nós temos até uma proposta de tabela de imposto de renda aqui. Apenas 700 mil pessoas no Brasil iriam pagar mais imposto de renda. Ia reduzir dos restantes, hoje são 30 milhões de pessoas que declaram imposto de renda. Mais ou menos 30 milhões, ok? Tem os dados abertos na sequência aqui dos slides. Então, agora eu vou responder para vocês porque o Brasil, com uma carga tributária de 32%, ele não consegue devolver na forma de gastos saúde e educação igual ao Reino Unido ou igual, nem vou falar da Dinamarca, porque daí vamos ter que aumentar nossa carga tributária para 46%, e a proposta não é aumentar a carga tributária. O Reino Unido está lá em cima, 30 em vermelho, a carga tributária é 32,6%, 32,10%, às vezes muda no ano diferente, mas 32%. O Brasil, o Estado brasileiro, Estado, aqui é União, Estados e Municípios, depois de arrecadar aquele 32% do PIB e dividir pelos 200 milhões de brasileiros, o Estado brasileiro tem na mão 2.862 mil dólares para devolver para todos os brasileiros na forma de políticas públicas. 3 mil dólares, vamos arredondar. Sabe quanto custa um estudante na URGS por ano? 15 mil. Então, eu brinco com os meus alunos. Se tem alguém da família que está na URGS, não é esse o Estado que eu defendo, que é um Estado individualista, mas se tem alguém na URGS com um filho, ele não pode mais usar rua nenhuma, nem parques, nem praças, nada mais. Se é o Estado individualista que nós queremos, não pode. Agora, se nós queremos um Estado social, onde a gente vai fazer o que os países desenvolvidos fizeram, tanto do ponto de vista da política tributária e do gasto, ou qual é o Estado que nós queremos, nós vamos ver um Estado cujo princípio rege o princípio da solidariedade. Quanto que o Reino Unido tem lá em cima? Eu sou estrábica. 13 mil dólares. 13 mil dólares. Então, ele tem 4 vezes mais recursos com a mesma carga tributária. Ou seja, o país precisa adotar políticas que promovam o crescimento econômico, geração de renda. E uma das políticas de promover crescimento econômico é uma reforma tributária progressiva. Por que aí eu vou encerrar, porque tudo ali, estão todos os slides, o tempo esgotadíssimo. Por que é importante fazer uma reforma tributária progressiva? Eu me coloco à disposição, inclusive tem um curso lá na URGS acontecendo sábado de manhã sobre educação fiscal e cidadania. Agora comecei a gaguejar, mas me impressiona. Bom, por que é importante do ponto de vista econômico? À medida que o Estado brasileiro conseguisse implementar uma tributação progressiva, veja, nós temos 30 milhões de declarantes de imposto de renda, apenas 700 mil pagariam um pouco mais e aliviaria os demais. Hoje, quem está pagando imposto de renda está com R$2.000. A faixa de isenção deveria ser no mínimo 4 mil alguma coisa. Por quê? Porque, na verdade, tu vai tirar rendas que estão sendo destinadas para impostos e essa renda dos brasileiros vai ser destinada à renda disponível para consumo, para estimular a demanda, e para
estimular a demanda, estimular a atividade empresarial. De outro lado, e simultaneamente, ao reduzir os impostos indiretos, vai reduzir os custos das empresas, vai aumentar a competitividade das empresas e, portanto, vai ter a demanda crescente e, portanto, isso vai estimular o nível de atividade econômica do país. Então, é uma defesa de que como é que a gente pode, enfim, encontrar caminhos, já que ambas fizeram, não querendo ser negativa, mas a gente precisa ser feliz, ter esperança e lutar para que, de fato, a gente não veja crianças morrendo de fome, ou velhos abandonados, ou jovens, como aquela jovem que se acidentou nos Jogos de Inverno na Rússia, com 20 e poucos anos, ficou paraplégica e nunca havia contribuído para a Previdência. E o Estado brasileiro definiu por bem dar uma aposentadoria. Portanto, vocês são contra ou a favor? Se vocês são a favor, vocês defendem um Estado solidário, e defender um Estado solidário é se manifestar contrário a uma previdência pública que prioriza o regime de capitalização. No Chile, não é mito, os idosos estão se jogando nos trilhos de trem, porque depois de chegar aos 80 anos, ter vivido, trabalhado, feito mestrado, doutorado, chegar lá no final e não ter renda para comprar um remédio, aonde nós vamos buscar esperança? Ou que sociedade nós queremos? Muito obrigada.